como lidar com pessoas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá orientações de como podemos viver uma vida tranquila com outras pessoas. Como nós podemos ter relacionamentos saudáveis. E hoje nós precisamos refletir muito sobre esse assunto, porque a quantidade de problemas em relacionamentos que temos é de se impressionar, né? A palavra de Deus, ela nos traz orientações práticas para isso. Eu queria compartilhar aqui para vocês, tá bom? Mas de antemão já quero lhe pedir um favor. Esse favor é gratuito, não vai te custar tempo nenhum. É um favor muito fácil. Sabe qual é? Aqui embaixo tem um botão de like. Se você puder, clica aí. Se te abençoar, deixa um comentário. Mateus, que bênção. Conte um relato, algum testemunho, algum texto bíblico que complemente o que nós estamos falando aqui. Deixa um comentário. Se te abençoou muito, por favor, compartilha com alguém. Clique aí em compartilhar, manda no grupo dos amigos, dos jovens. E Deus vai falar com alguém. E você pode ser o canal de Deus para que alguém seja abençoado com essa palavra também, tá bom? Antes de tudo, eu queria basear essa minha reflexão com vocês aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3. Olha o que diz a palavra do Senhor, e se você tiver com Bíblia, abra, faça uma anotação, porque esses dois versículos são interessantíssimos. Olha o que diz. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente, e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que eu já falei aqui. Relacionamentos tendem a ter conflitos e problemas, ok? Repito isso aqui. Relacionamentos tendem a ter conflitos e problemas. Até aí nada de anormal. Depois de Adão e Eva, que eles pecaram, comeram do fruto, desobedeceram a Deus, a tendência é o homem, como um ser caído, entrar em conflito com outros homens que são seres caídos. Isso já começa em Gênesis mesmo. Em Gênesis capítulo 4, nós vemos o quê? Um problema de relacionamento. E de irmãos por cima. Caim e Abel. Caim mata seu irmão Abel. Problema de relacionamento. Nós percebemos durante toda a Bíblia diversos problemas de relacionamento, seja com marido e esposa que em algum momento divergem de opinião, que em algum momento entram em conflito. Nós vemos também o relacionamento de sogro e também de genro. Nós vemos diversas, como por exemplo, Jacó e Labão. Nós percebemos em todas as áreas, em todos os relacionamentos, há algum problema, há algum conflito, há alguma coisa que faz com que esses relacionamentos tenham um impacto negativo. Só que, da mesma forma que a palavra de Deus não nos esconde esses problemas que já aconteceram em diversos relacionamentos, a palavra de Deus também nos anuncia diversas lições de como podemos lidar com pessoas. E a gente precisa aprender isso, sabe por quê? Porque toda a nossa vida passa por lidar com pessoas. Então não tem como fugir de pessoas. Inclusive, fugir de pessoas é prejudicial à sua vida. Deus disse lá no Éden que não era bom que o homem estivesse só. Ou seja, o homem precisa estar acompanhado. O homem é um ser social. Ele precisa estar no meio de outras pessoas. Então não tem como fugir de pessoas. Já que não tem como fugir de pessoas e existem pessoas difíceis, inclusive você é uma delas, porque na cabeça de muita gente só as pessoas são difíceis, ela não. Eu também sou uma pessoa difícil de se lidar. Você também é uma pessoa difícil de se lidar. Então se as pessoas são difíceis de se lidar e eu preciso lidar com elas, eu preciso aprender a ter ferramentas suficientes para lidar bem com essas situações. E a primeira, eu já falei aqui, mas reitero. A primeira que esse texto de Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3 nos anuncia é que nós podemos e teremos na caminhada cristã problemas com os nossos relacionamentos. Olha o que o texto bíblico diz. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Por quê? Versículo 3. Elas juntas auxiliaram o ministério do apóstolo Paulo. Ou seja, essas irmãs eram crentes. Essas irmãs serviam o Senhor, eram cheias do Espírito Santo, mas tiveram, em algum momento da sua caminhada, problemas no relacionamento. Na igreja, nós podemos e teremos problemas nos relacionamentos. Me parece uma coisa muito utópica, né? Não, Mateus, na igreja não tem esse negócio. Na igreja,
A gente não pode ter problemas nos nossos relacionamentos, é claro que tem. Inclusive, pessoas se desviam, se afastam da fé, se afastam da igreja. Por quê? Porque tiveram problemas nos seus relacionamentos e colocam a culpa ou em Deus ou na igreja por completo. Dizem, a igreja me feriu. Não, a igreja não te feriu. A igreja não fere, a igreja cura. Quem te feriu foi uma pessoa. Você teve um problema em um relacionamento com uma pessoa que faz parte da igreja. E é comum. Não venha para a igreja achando que todo mundo vai te amar, apesar de ser um ambiente que todos deveriam se amar. Mas existem problemas. Existem pessoas que não estão tão bem assim na fé e por esse fato vão apresentar problemas. E um desses problemas pode ser com você. Então, na igreja, na comunidade de fé, nós podemos e teremos problemas em nossos relacionamentos. Não venha para a igreja achando que aqui você nunca vai ter problema em seus relacionamentos, que você nunca vai discordar de ninguém, que ninguém nunca vai discordar de você. Vai ter um dia que vai dar choque. São dois pecadores, são duas pessoas que pensam diferentes, são duas pessoas que vieram de lugares diferentes, são duas pessoas de famílias diferentes que vão, em algum momento, ter algum tipo de conflito. Então nós podemos e teremos problemas em nossos relacionamentos. Isso é uma verdade que não pode ser ignorada. Por quê? Porque se essa verdade for ignorada, você acaba tendo uma expectativa irreal acerca da igreja. Que na igreja é um lugar perfeito e que nada de ruim acontece. E isso não é verdade. Agora, além dessa verdade que nos é apresentada aqui por Paulo, que mesmo sendo crentes, mesmo estando em um ambiente religioso, elas têm um problema de relacionamento. Só que Paulo não fecha os olhos com relação a isso. O que ele diz? Versículo 2. Eu peço a Evódia e a Sintique que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. E no versículo 3, ele até pede ajuda para o seu fiel companheiro. Então Paulo não olha para essas mulheres, tapa os olhos e diz, não tem nada acontecendo não. Ou a igreja é grande demais. Tem muita gente que está se dando bem nos seus relacionamentos, que está bem financeiramente, então deixa essas duas irmãs para lá. Não. O que Paulo faz? Ele tenta resolver. Isso me ensina uma coisa bem bacana. Sabe o que Paulo me ensina? Que nós não devemos deixar passar os problemas de relacionamento na igreja. Devemos resolver. Porque muitas pessoas, e eu quero crer que não é o seu caso, mas muitas pessoas simplesmente fecham os seus olhos ou deixam passar os problemas de relacionamento na igreja. Então, alguém te feriu? Deixa pra lá. Só param de se falar, só não se comunicam mais, só não tem momento de comunhão mais, se afastam e deixam passar. Não faça isso. Isso é prejudicial para a sua vida espiritual, isso é prejudicial para a sua vida emocional, isso é prejudicial em todas as áreas da sua vida. Resolva os problemas que aparecerem em seus relacionamentos. Alguém lhe feriu? Vá até essa pessoa. Você feriu alguém e ficou sabendo disso? Vá até essa pessoa. Não procrastine a resolução dos problemas de relacionamento da igreja. Não permita que você fique sem falar com alguém da mesma comunidade de fé que você. Em todas as áreas da sua vida. Não permita que alguém dentro da sua casa seja um estranho para você só porque vocês tiveram um problema de relacionamento. Resolva isso. Procure. Peça perdão. Abra mão do seu orgulho. Mas eu estou certo. Não. Na igreja não é quem está certo. É quem segue os princípios e valores do cristianismo. Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele. Mas não é ele que pecou, é ele que tem que vir até mim. Mas na perspectiva do evangelho se alguém pecou contra você, você vai até ele. Você procura a reconciliação. Você vai até ele para se curar e ajudar o seu irmão a se curar também. Se ele não se curar, tudo bem. O fato de você ter ido até ele fez com que o seu coração fosse curado. Então, às vezes, o perdão é mais sobre você do que sobre a outra pessoa. Até porque, em Mateus capítulo 6, no finalzinho do ensinamento de Jesus acerca da oração do Pai Nosso, uma das condições que Jesus nos deu para ouvir nossas orações e perdoar os nossos pecados é se nós perdoássemos aos nossos irmãos que nos ofenderam. E quando você mostra repulsa àquelas pessoas que vivem perto de você na sua comunidade de fé, na sua igreja, na sua casa, quando você não quer mais contato, isso pode ser um sinal de que você não perdoou. Mateus, eu perdoo, mas não convivo mais junto. Vocês podem não ter mais o mesmo nível de amizade. Agora, ou você não conseguir mais olhar para essa pessoa, cumprimentar essa pessoa, não considerar mais como um irmão em Cristo Jesus, eu acho que essa frase só está sendo usada para mascarar um falso perdão. Porque quem perdoa não esquece,
mas quem perdoa não sofre mais. Então cumprimenta sem sofrer, fala sem sofrer, convive sem sofrer. É óbvio que existem casos e casos e que devem ser muito bem analisados, mas a sua resistência ao estar perto, cumprimentar alguém que é da mesma comunidade de fé e se apresentou arrependido para você, talvez seja um sinal de um falso arrependimento. Nós precisamos e devemos resolver os nossos problemas. Às vezes, não será possível reatar esses relacionamentos da mesma forma que eram, mas se é um irmão em Cristo Jesus, se realmente está arrependido, o mínimo que nós devemos fazer é perdoar e continuar os considerando como irmãos em Cristo Jesus. Resolva os seus problemas de relacionamento. Se você está com algum atrito, algum conflito na sua igreja, na sua comunidade de fé, procure essa pessoa. Libere o perdão a ela. Converse, resolva esse problema. Ainda que, mais uma vez, o relacionamento não seja mais o mesmo, você já resolveu a questão. Você já liberou o perdão. Você já liberou o seu coração daquela mágoa. Você já passou um remédio naquela ferida que te fizeram. Resolva os problemas de relacionamento que você tem. Terceiro lugar, o que esse texto nos ensina? Versículo 3, quando Paulo apela a esse amigo, ele diz: peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres. Olha só, peço a você que auxilie essas mulheres. A minha oração é que Deus levante pessoas como Paulo e essa pessoa, que sejam pontes para solucionar problemas e não muros. E talvez essa seja uma frase que te marque e que faça parte da sua vida. E esse é o meu desejo. Que você, a partir de hoje, seja uma ponte, não um muro. Que você, ao olhar os problemas de relacionamento na igreja, não simplesmente fique apático. Ah, fulano não fala com o Beltrano. Aquela irmãzinha não fala com aquela outra. O problema é delas. Não, não, não. Você, como igreja, que Deus te levante como uma ponte. Meu irmão, por que você não fala com aquela pessoa mais? O que aconteceu? Faça ponte, seja uma ponte, seja um solucionador de problemas. Na igreja nós temos mais pessoas que criam muros do que pontes. Mais pessoas que ajudam a afastar mais do que pessoas que ajudam a aproximar mais. Na igreja, eu não suporto em ver uma pessoa sem falar com a outra. Se eu for amigo próximo, eu falo: fulano, por que você não está falando com essa pessoa? O que ela lhe fez? Vamos tentar resolver esse assunto? Seja uma pessoa que cria pontes e não muros. Paulo disse que nós temos o ministério da reconciliação. Alguns na igreja estão aderindo ao ministério da destruição, da desunião, quando Deus nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliação com Deus, reconciliação com o próximo, reconciliação consigo mesmo. Nós devemos exercer esse ministério, sermos pontes, solucionadores de problemas. Já não basta tanta gente que arruma problema para a igreja. Nós precisamos ser como Paulo e este fiel companheiro de Paulo. Sermos solucionadores de problemas. Sermos pontes e não muros para as outras pessoas. Agora, em quarto lugar, você percebe que quando houve esse problema, o texto diz, versículo 3, auxilia essas mulheres, meu fiel companheiro, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então percebe, antes dos problemas de relacionamento aparecerem, o texto diz que elas se esforçavam para cooperar. Mas e depois que o problema apareceu? Elas pararam de se esforçarem. Porque o texto está no passado, elas se esforçaram. E hoje, por causa do problema de relacionamento, elas não têm mais o desejo, a vontade de se esforçarem para auxiliar no evangelho. Eu aprendi uma lição tão preciosa aqui, que é quando há problemas de relacionamento da igreja, a força do auxílio na obra de Deus se vai. Quando você não resolve problemas de relacionamento da igreja, o seu coração, a sua força, o seu auxílio, a sua ajuda na cooperação do evangelho diminui. Você tem ideia que cada problema que você tem de relacionamento da igreja não resolvido é um auxílio e uma força a menos na obra de Deus? Você consegue entender que esses problemas mal resolvidos que você tem na igreja estão afetando a obra de Deus? Em muitos lugares, em muitas igrejas, né?
se prega o quê? Que sofra eu, mas não sofra a obra de Deus. Mas em muitos lugares é justamente o contrário. Por causa de seus orgulhos, as pessoas não estão mais solucionando seus problemas de relacionamento e com isso fazendo com que a força do auxílio delas se diminua. Sabe por que Jesus diz? Um reino dividido não subsiste. Uma igreja dividida não subsiste. Não tem como a igreja estar forte, avançando, se há divisão e problemas de relacionamento. Pense nisso. Os problemas de relacionamento que você não queremos resolver, pode ser que estejam afetando negativamente a igreja de Jesus, a obra de Deus. Então, pelo amor de Deus, resolvam o mais rápido possível. E, em último lugar, por que eu preciso resolver os problemas de relacionamento da igreja? Eu falei porque se você não resolve os problemas de relacionamento dentro da igreja, a força do auxílio à obra de Deus se vai. A obra de Deus é prejudicada. Mas, no final do versículo 3, diz assim, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ou seja, a Evódia e a Sintique, os seus nomes estão escritos no livro da vida. E aqui eu finalizo. Quem você tem problema de relacionamento vai estar no mesmo céu que você. E lá não haverá rancor, lá não haverá divisão, lá não haverá magoazinha, lá não haverá chateação, lá não haverá esse negócio de um não fala com o outro, lá não haverá esse negócio de você no seu canto, eu no meu. Lá não haverá isso. Se você não resolve os seus problemas de relacionamento, ou você ou a outra pessoa não sobe. Porque lá não tem divisão, lá não tem inimizade. Se você quer viver no mesmo céu que as pessoas que você tem um relacionamento conturbado dentro da igreja, você precisa resolvê-los. Você precisa resolvê-los. Hebreus diz, segui a paz com todos. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essas duas coisas são imprescindíveis para estarmos com Deus. Seguir a paz com todos. Então, se você não tem a paz com todos, você não verá o Senhor. Se você não se santificar, você não verá o Senhor. Resolva os seus problemas de relacionamento. Porque isso é fundamental para a sua vida espiritual e para a obra de Deus. Que esta palavra possa ir de encontro ao seu coração e te auxiliar, te despertar para essa verdade tão sublime, para essa verdade tão poderosa, que nós devemos ter uma vida de comunhão, uma vida de amor, uma vida de perdão, uma vida de relacionamentos saudáveis. Eu sei que as pessoas não são fáceis de se lidar, mas em Cristo você pode ter o auxílio necessário para perdoar, para viver bem com outras pessoas. Então que Deus te ajude a ter relacionamentos saudáveis, a resolver os seus problemas de relacionamento na igreja e que você viva o extraordinário de Deus. Que Deus te abençoe, por favor, compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir. Não vai ter edição nenhuma esse vídeo, vai desse jeito aqui mesmo que foi gravado e eu espero que Deus fale poderosamente no seu coração. Se te abençoou, deixa um comentário aqui para impulsionar outras pessoas a assistirem, serem abençoados e compartilharem com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, você que ficou aqui até esse momento. Muito obrigado, que Deus te abençoe, ative o sininho da notificação e até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.